Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 316, Colapso da Cidade Ladros, Supressão. Então, o líder dos 12 zodíacos estava aqui neste lugar. Se ele se aproximasse, tinha certeza de que reconheceria que aquele homem era o zodíaco Léo, mas ele estava longe demais. Então ele tinha certeza de que ninguém reconhecia Léo neste lugar do jogo. Droga! O que diabos há de errado com esta cidade? Eu conheci muitos figurões aqui. Solta praguejou enquanto olhava para o homem antes que ele se virasse e saísse. Ele tinha que sair deste lugar. Cada membro dos zodíacos não era um deus comum. Este homem, Léo, lutou contra 30 potências de nível deus dos 3 grandes países sozinho. Isso foi aterrorizante e horrível. No momento em que ele apareceu no território dos 3 grandes países, todo o lugar tornou-se um inferno. Os zodíacos não eram uma grande organização como a vontade de Deus e os pecados capitais, pois eles têm apenas 12 membros, mas o problema está nesses 12 membros. A vontade de Deus tem 10 deuses poderosos, enquanto os pecados capitais têm 7 deuses poderosos, mas os zodíacos têm 12. E esses 12 membros foram suficientes para colocar os zodíacos no nível da vontade de Deus e dos pecados capitais. Cada membro possuía um poder terrível de abalar os alicerces de todos os países deste mundo. Quando os zodíacos lançaram um ataque total a este continente, inúmeros países caíram e bilhões de pessoas morreram em suas mãos. Deuses não eram suficientes para segurá-los. Você conhece aquele homem, Solta? Saya perguntou porque ela não conhecia aquele homem. Sim, mas eu não posso dizer o nome dele para você, Solta disse em voz baixa antes de acrescentar, no momento em que eu pronunciasse o nome daquele homem, ele seria capaz de saber sobre mim. Nome da maldição. Saya disse em estado de choque. Sim, é muito ruim, Solta acenou com a cabeça. Nome da maldição. Como o nome sugere, essa habilidade coloca uma maldição em um nome que não pode ser pronunciado por ninguém. Se uma pessoa disse aquele nome que tem essa habilidade, o dono do nome saberá as informações da pessoa que disse seu nome. Nesse caso, se Solta dissesse a palavra Léo, então, o zodíaco Léo saberia sua localização, suas habilidades, sua raça e o que ele fez nos últimos 2 anos. Isso significa que o zodíaco Léo saberia da experiência de Solta nos últimos meses. Ele olhou para seu sistema e usou 2 pontos de habilidade para aprender a habilidade que ele copiou de Léo. O que foi mesmo? A habilidade Maestria de Espada. Ele já o tinha, mas se ele aprendesse seu nível aumentaria. O nível de sua Maestria de Espada atual era 4. O efeito do nível 4 era que seu dano aumentaria em 30% enquanto ele estivesse usando uma espada. Jin. Você aprendeu a habilidade Maestria de Espada. Você já tem essa habilidade, então o sistema vai fundir as 2 habilidades. Jin. Sua habilidade de Maestria de Espada subiu para o nível 6. Droga. Ele só costumava aumentar os pontos de habilidade e seu nível Maestria de Espada 2 vezes. Para subir de nível até o nível 5, ele precisava de 5 pontos de habilidade. Portanto, foi um bom negócio para ele usar 2 pontos de habilidade em troca de 2 níveis dessa habilidade. O dano adicionado desta habilidade foi de 40%. Sua arma principal atual é uma espada, então ela lhe dará um grande impulso em força. Solta parou de repente de se mover ao sentir que o espaço ao seu redor se estreitou. Ele não conseguia mover seus membros. Ele moveu os olhos e olhou para trás, apenas para descobrir que o zodíaco Léo estava olhando em sua direção. Ele não conseguia ver, mas seus sentidos diziam que Léo estava olhando para ele. Droga, por quê? O que ele quer com um mero rank B como eu? Ele não vai lutar contra o rei do subterrâneo?
Solta pensou enquanto cerrava os dentes. Ele estava quebrando a cabeça tentando encontrar uma maneira de escapar dessa situação. De repente, uma estranha ocorrência apareceu. Boom! O espaço no céu se distorceu e um olho gigante se abriu. O olho estava olhando para a cidade inteira. Estava emitindo uma vibração estranha e esquisita. Parece que tudo na cidade não poderia se esconder contra a visão do olho gigante. Léo penteou o cabelo preto com os dedos enquanto movia o olhar de Solta para o céu. Ele ergueu a sobrancelha quando viu e um sorriso se formou em seu rosto. Esse é o olho da percepção. Ele murmurou ao reconhecer o olho gigante no céu que começava na cidade. Mas é diferente do olho da percepção que eu vi antes. Isso significa que não é ele quem está usando essa habilidade. O tamanho, alcance e aura eram muito menores do que o olho da percepção que ele conhecia. O sorriso em seu rosto cresceu antes que ele dissesse: realmente, este lugar me dá muitas surpresas. Não pensei que meu capricho de querer ver a ação de pecados capitais traria tanta informação. Ele parou por um momento enquanto voltava seu olhar para o rei do subterrâneo. Primeiro, este antigo Lorde Monstro. Segundo, este cristal luminário. Terceiro, as artes da alma. E, por último, o olho da percepção. Este antigo Lorde Monstro era desconhecido. Ele não tinha ideia de que havia um Lorde Monstro selado sob esta cidade. Oh, que coisa engraçada! Mas este Lorde Monstro não devia ser subestimado. Mesmo depois de ser selado por um longo tempo, ele podia sentir que este monstro era mais forte do que os Lordes Monstros que ele encontrou antes. Então, há este cristal luminário. Estava escrito no texto antigo que havia 4 cristais luminários em todo o universo. Este cristal era um reator de força ou uma usina de energia. Quase igual ao orbe de um monstro. Mas se uma pessoa colocasse o orbe do monstro de um Lorde Monstro e o cristal luminário juntos, qualquer um escolheria o cristal luminário. É 20 vezes mais eficaz do que o orbe de monstro de um Lorde Monstro. Ele também poderia conter muito mais energia e a saída que ele poderia liberar era muito maior. É por isso que as pessoas escolhidas pelo cristal luminário eram poderosas. Léo queria pegá-lo para si mesmo, mas parece que o cristal já escolheu Randolph como seu dono. O cristal não mudaria de proprietário a menos que fosse passado adiante. Se o proprietário morresse, o cristal entraria em um estado dormente por 1000 anos. Bem, ele sabia que iria encontrar aquele menino no futuro. Todo o dono do cristal luminário era um indivíduo talentoso, então mesmo sem o cristal eles ainda se tornariam um deus. Na história do cristal luminário, nenhum usuário era fraco. Eles eram todos poderosos em seu reino. Então, o garoto que conhecia as artes da alma. É uma das habilidades mais terríveis em todo o mundo. Ele não pôde obter o cristal luminário por causa de sua condição estrita, mas as artes da alma. Ele poderia conseguir com aquele menino. E então, há o olho da percepção. Portanto, há outras pessoas além do Papa que têm o olho da percepção. Não preciso ter pressa. Vou devagar. Solta ficou chocado ao ver o olho gigante no céu. O olho da percepção era a habilidade única do Papa do reino sagrado do Deus verdadeiro. Ele achava que o Papa era o único que tinha essa habilidade. O Papa também está aqui nesta cidade? Não. O olho gigante no céu não era a habilidade do Papa. Era como uma versão mais fraca do olho da percepção do Papa. Quem diabos tem esse tipo de habilidade além do Papa? Boom! As correntes ao redor do corpo do rei do subterrâneo foram quebradas. O ferro na atmosfera ficou mais denso. Roar! O rei do subterrâneo olhou para o céu e rugiu alto. Sua voz ressoou pelo céu e todos na cidade ouviram. Foi uma declaração. Uma declaração de que ele estava livre. Sua energia disparou para cima e quebrou o olho gigante que estava olhando para a cidade. Boom! Solta empalideceu ao ver isso.
A supressão de espécies de nível superior para espécies de nível inferior era difícil de suportar. O que? Seu corpo estava lhe dizendo para se ajoelhar e saudar o Lorde Monstro. Esse era o instinto de um monstro diante de uma existência superior. Eles não podiam deixar de prostrarem-se. Droga! 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 Você não está sob a proteção de outro Lorde Monstro, então a pressão de um Lorde Monstro é maior do que o normal. Se você for humano ou Demi, não enfrentaria tal pressão, mas é um monstro. Saya explicou a ele. Há uma razão pela qual este nível foi chamado de Lorde Monstro em vez de apenas um monstro de sexta evolução simples. Um monstro da quinta evolução ou inferior não tinha esse tipo de poder. Eles não têm a supressão de um Lorde Monstro, é por isso que Souta poderia lutar contra um monstro de terceira evolução. Mesmo que Souta fosse um monstro de quinta evolução e pudesse matar deuses, ele ainda não seria capaz de fazer nada a um Lorde Monstro, mesmo que eles tivessem o mesmo poder. Não importa o quão forte ele seja, enquanto ele fosse apenas um monstro de quinta evolução, ele não seria capaz de lutar contra um Lorde Monstro, mesmo se ele fosse mais forte do que o dito Lorde Monstro. A menos que ele estivesse sob a bandeira de outro Lorde Monstro, ele não estaria livre dos poderes de supressão de um Lorde Monstro. Capítulo 317 De colapso da cidade Ladros, um confronto. Yuko tinha a bênção de Raesha, então ela não estava sentindo o poder de supressão do Rei do Subterrâneo, mas Souta não estava isento disso. Não que ela não pudesse sentir a supressão. É que ela poderia rejeitar a vontade desse Lorde Monstro, pois ela estava sob a bandeira de Raesha. Mas Souta não conseguia mover o corpo de jeito nenhum. Ele foi forçado a ficar de joelhos. Ele não podia recusar ou rejeitar o Rei do Subterrâneo. Se o Rei do Subterrâneo ordenasse que ele se matasse, o corpo de Souta se moveria e se mataria. A ordem de um Lorde Monstro era absoluta. Nenhum monstro perdido poderia rejeitá-lo. Isso é o que significa ser um Lorde Monstro. Eles têm domínio absoluto sobre os monstros inferiores. Esta era a razão pela qual Souta não queria encontrar um Lorde Monstro. Ele não terá escolha a não ser rastejar no chão e seguir o Lorde Monstro. Ele teve sorte que Raesha não usou sua repressão nele ou então ele não seria capaz de voltar aqui. Souta, você quer que eu controle o seu corpo? Saya perguntou a ele. Não, há uma chance de que eles descubram sua existência se você possuir meu corpo. Souta respondeu a ela. Ele não sabia o que eles fariam uma vez que soubessem sobre a existência de Saya. Léo olhou para o Rei do Subterrâneo com uma expressão simples. Esse cara sentiu as artes da alma? Não, isso não é possível. Toda a sua atenção estava nas correntes, então ele não poderia ter sentido as artes da alma. Além disso, ele nem percebeu quando cheguei na frente dele. Ele pensou enquanto olhava para o Lorde Monstro. Então, sobre os outros. Vou apagar tudo ao redor do perímetro para que ninguém saiba sobre as artes da alma. Léo disse quando sua energia avassaladora começou a sair de seu corpo. Ele ergueu a mão direita e uma energia negra com forros verdes revestiu sua mão. Putrefação de terra. Uma névoa negra vazou do solo e corroeu tudo ao redor de Léo. Tudo em um raio de 300 metros ao redor dele começou a se deteriorar. Ninguém deve cobiçar as artes da alma. Por segurança, apagarei qualquer coisa. Souta percebeu a onda de energia. Os cadáveres ao seu redor começaram a se desintegrar. Até os pedregulhos de rochas desmoronavam lentamente. Ele estava abalado. Essa habilidade estava prejudicando a todos, exceto a ele. Isso o fez perceber que Léo o estava deliberadamente mantendo-o vivo. É muito cedo para ele enfrentar esse nível de oponentes. Souta, não há dúvida disso. A voz de Saya soou em sua mente. Aquele homem sabe que você usa as almas para lutar. A expressão de Souta ficou séria. Ele não conhecia nenhuma arte da alma. Essa era a habilidade dos artefatos universais que ele possuía.
Então, as cinzas se moveram e se transformaram em um corpo. Depois disso, o corpo começou a se contorcer antes que ele se levantasse. Depois que o corpo se desintegrou, ele formou outro corpo e se transformou em um morto-vivo. Solta podia ver claramente usando seu olho de alma. Almas diferentes que vieram de outro reino apareceram e entraram no corpo do morto-vivo. Essa era a habilidade do líder dos Zodíacos, o Zodíaco Léo. Ele era um necromante no ápice que podia controlar milhões de mortos-vivos ao mesmo tempo. Este homem é um exército próprio. O rei do subterrâneo ficou em silêncio enquanto olhava para Léo, que estava parado na frente dele. Foi você quem me libertou. Uma voz saiu de sua boca. Léo não conseguia entender suas palavras, mas a intenção nas palavras veio à sua mente. Era como falar com um morto-vivo. Não, não fui eu quem libertou você. Estou aqui apenas para ver que tipo de criatura foi selada aqui. Léo respondeu ao rei do subterrâneo. Há quantos anos fui selado? Este lugar mudou muito. O rei do subterrâneo disse enquanto olhava ao redor. Estou de bom humor hoje. Vou perdoar você por não se ajoelhar na minha frente, então você deve deixar este lugar o mais rápido possível. Que atitude arrogante você tem aqui? Se você mantiver esse tipo de atitude, os 3 grandes países irão considerá-lo um estorvo e irão eliminá-lo. Léo disse enquanto abria as mãos. Eu. Um incômodo. Que 3 grandes países? Eu sou o rei do subterrâneo. Governante do exército subterrâneo. O rei do subterrâneo disse fortemente. Claro, deixe-me verificar se você realmente tem o poder de confrontar os 3 grandes países. Um sorriso se formou no rosto de Léo quando sua energia explodiu para fora de seu corpo e tentou empurrar o rei do subterrâneo. Boom! O rei do subterrâneo puxou sua mão gigante e cerrou o punho. Uma grande concentração do Feron revestiu seu punho antes que ele o jogasse em direção a Léo. Léo encontrou seu soco com seu próprio soco. Ambos os punhos colidiram causando uma forte onda de choque ao redor. Boom! Solta foi arrebatado junto com os mortos-vivos na área circundante. Ele girou no ar antes de cair no chão, deixando um rastro de fumaça para trás. Antes que ele pudesse recuperar o equilíbrio, outra onda de choque o varreu e ele foi explodido mais uma vez. As ondas de choque sozinhas esmagaram alguns de seus ossos. Ele tinha certeza que morreria se aproximasse deles. Solta cuspiu uma boca cheia de sangue antes de erguer a cabeça apenas para descobrir que os dois já estavam lutando. Léo, que estava lutando contra o rei do subterrâneo, olhou na direção de Solta. Ele não poderia pagar se Solta morresse por causa de sua batalha. Se Solta morresse, ele não seria capaz de conhecer as artes da alma. Mesmo que ele tenha criado um morto-vivo usando o corpo de Solta, não há garantia de que a alma de Solta será a única a ocupá-lo. Esse é o problema da necromancia. Ele não tinha certeza se Solta permanecerá solta se ele se tornar um morto-vivo. A necromancia era exatamente assim. Eles podiam tirar as almas do reino da alma, mas não podiam escolher qual alma sairia. Eu preciso mover o campo de batalha para outro lugar. Léo pensou enquanto lançava um raio de energia no rei do subterrâneo. Seus pensamentos irão indiretamente salvar todas as pessoas neste lugar. Ele querer Solta vivo salvará a todos da desgraça iminente. Este nível de batalha certamente apagará esta cidade inteira do mapa. Léo voou enquanto disparava raios de energia no monstro gigantesco. Apesar de ser um monstro gigantesco, o rei do subterrâneo conseguia se mover tão rápido a ponto de evitar todos os raios de energia. Bang! 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 Léo voou abaixo do rei do subterrâneo antes de abrir as 2 mãos. Um enorme círculo mágico se formou na frente dele. Raio da decapitação tortuosa. Uma energia em preto e branco disparou para cima e engoliu todo o corpo do rei do subterrâneo. A força foi tão grande que cobriu todo o céu.
O chão tremeu fortemente, embora a energia não tocasse o solo. Tudo ao seu redor foi soprado por poderosas ondas de choque. Se alguém estivesse olhando para fora da cidade, diriam que a energia preto e branco era 10 vezes maior do que toda a cidade Ladros. Na capital do reino hebreu, todos ergueram suas mãos e viram uma luz forte na direção da cidade Ladros. A luz brilhante era como um enorme pilar que conectava a terra e o céu. Depois de alguns momentos, uma onda de energia varreu e cobriu todo o reino. Todo mundo sentiu isso. Esta foi a primeira vez que viram algo assim, mas o oficial sênior do reino tinha uma expressão séria no rosto. Eles sabiam disso. Esse nível de energia não era algo que um mortal pudesse possuir. Em suma, uma potência de nível Deus estava lutando naquela direção e estava dentro do território de seu reino. Já receberam um relatório de que a aeronave que vinha para cá para a capital foi atacada e o mesmo para a cidade Ladros. Os agressores foram identificados como Pecados Capitais, uma das organizações mais perigosas do mundo. Mas eles não achavam que um Deus iria aparecer. É um oficial de 8 círculos? Todos pensaram que era um oficial de 8 círculos, mas a verdade era muito pior do que isso. Um desastre vivo estava em seu território e havia 2 deles. Um por um, todos os oficiais superiores receberam uma convocação de emergência de seu rei. Eles precisavam conversar sobre as coisas que estavam acontecendo em seu território. A escala deste incidente era muito grande para eles ignorarem. O comandante da Guarda Real estava no porão do palácio. O lugar estava escuro e frio ao mesmo tempo. A densidade de mana neste local era maior do que a da superfície. Ele não compareceria à reunião acima daquela que o rei começou. Ele tinha sua própria vontade e o rei podia entendê-la. O rei não poderia forçá-lo, embora seu status fosse superior ao de comandante. Ele era o comandante da Guarda Real, ao mesmo tempo, ele também era uma potência de nível Deus que estava protegendo este reino da ameaça que os mortais não podiam lidar. O rei só podia ordenar seu súdito, mas se ele se tornasse um deus, ele não teria o direito de dar uma ordem a esse súdito. Um deus estava sempre acima de um mortal, mesmo que esse mortal fosse um rei ou imperador. O comandante estava aqui no porão para encontrar a outra potência do reino de nível Deus. Capítulo 318, de colapso da cidade Ladros e sorte. O comandante da Guarda Real viu um velho meditando em posição de lótus. Este velho era uma das 2 divindades que protegeram este reino por muito tempo. Eles estiveram presentes no dia da fundação do reino hebreu. Ele era seu sênior. O comandante era apenas um deus recém-promovido e há muitas coisas que ele não sabia no círculo dos deuses. Depois de alguns momentos, o velho abriu os olhos e seu olhar pousou no comandante. Você está aqui por causa dessa onda de energia, certo? O velho disse em um tom profundo. Sim. O comandante acenou com a cabeça. Um é um lorde monstro e o outro é um deus. Os poderes deles estão além dos nossos. Mesmo se trabalhássemos juntos, não seríamos capazes de lutar contra um deles. O velho disse ao comandante. Tão forte. O comandante ficou chocado ao ouvir as palavras do velho. Sim, você pode sentir isso, certo? Esse não é um deus e um lorde monstro normal. O velho parou por um momento antes de acrescentar: não podemos esperar combatê-los. Sugiro que pedíssemos ajuda de um dos 3 grandes países. Como pode ser? Quem são eles? O comandante exclamou. Como você pode ver, ser um deus não é o fim. Existem muitos níveis de Deus e nós 2 estamos embaixo, enquanto os 2 que estão lutando lá estão no topo. Você pode consultar Hensman se quiser saber mais sobre isso. O velho disse antes de fechar os olhos e começar a meditar. Para ele, não adianta interferir nessa escala de batalha. Ele poderia simplesmente sacrificar aquela cidade e proteger a outra. O comandante da Guarda Real cerrou os punhos e cerrou os dentes em frustração. A cidade Ladros era sua cidade natal e ele cresceu no Instituto Ladro.
Quando ele sentiu a onda de energia de um deus, ele rapidamente veio aqui para pedir ajuda porque ele sabia que não era páreo para o poder daquele deus. O rei do subterrâneo foi lançado a 4.500 metros acima da superfície. Ele sofreu ferimentos com o poderoso feitiço de Léo. Esse cara é o mais forte que já enfrentei em toda a minha vida. Ele ficou chocado ao descobrir que um deus poderia lidar com ele sozinho. Mesmo o Deus que o selou há 1000 anos não poderia ser comparado a este. Este é o nível de Deus nesta idade? Ele não achava que Léo era excepcional entre os deuses deste mundo. Léo era um dos deuses mais poderosos e ele achava que esse deus era bastante comum nesta época. O que ele pode fazer? Este foi o primeiro deus que ele conheceu depois que se tornou livre. Léo sorriu enquanto olhava para o rei do subterrâneo que foi jogado no céu. Esse cara é duro na queda. Ele murmurou antes de voar no céu enquanto perseguia o Lorde Monstro. Vou tirar esse Lorde Monstro deste reino. Voltarei mais tarde para ver as proibidas artes da alma das lendas. Ele chegou na frente do Lorde Monstro e lançou uma enxurrada de socos poderosos que explodiram o rei do subterrâneo mais uma vez. Boom! 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 Souta olhou para o céu. Ele só podia ver um pequeno ponto no céu e era o rei do subterrâneo. A batalha continuou a subir, mas as ondas de choque ainda podiam ser sentidas neste lugar. Ele não sabia por quê, mas parecia que Léo estava levando o rei do subterrâneo para longe deste lugar. Ele apenas percebeu que tinha sorte de ainda estar vivo. Mesmo sendo um jogador do jogo, ele ainda não sabia de muitas coisas que aconteceram antes. Ele nem sabia que o rei do subterrâneo estava selado na cidade Ladros. Ele simplesmente sabia que o rei do subterrâneo era um poderoso Lorde Monstro. Agora que isso aconteceu, ele também percebeu que não sabia de onde os outros dois reis vieram. O rei do céu e o rei do mar. Ele apenas sabia que eles iriam aparecer, mas ele não poderia evitar este evento. Ele só podia se preparar para o grande evento que aconteceria no futuro. Este evento foi o começo. Ele continuará a crescer até se tornar um evento de nível mundial. Arg! Souta se virou ao ouvir um rosnado baixo atrás dele. Ele viu que centenas de mortos-vivos de baixo nível estavam olhando para ele com olhos injetados de sangue. Oh! Eu esqueci completamente esses caras, e um sorriso se formou em seu rosto enquanto ele puxava a espada Vajra de sua bainha. Estas eram almas livres e experiência para ele. É melhor para ele cuidar de todos esses mortos-vivos o mais rápido possível para que ele possa matar algumas das forças dos pecados capitais antes que eles possam recuar. Ele tinha certeza de que os pecados capitais iriam recuar quando um Lorde Monstro e um Deus apareceram. Essas duas variáveis não estavam dentro de seus planos, então eles devem estar chateados neste momento. Além disso, os 6 oficiais de 7 círculos foram mortos por ele. Eles não esperariam isso. Um mero rank B matando seus oficiais de 7 círculos. Souta carregou sua energia na espada antes de cortar o grupo de mortos-vivos mais próximo. Dezenas de mortos-vivos foram divididos em 2 por seu ataque. Eles eram fracos e lentos. Souta estimou que o nível deles estava entre 5 e 20. Ele estava atualmente no nível 36 e possuía um artefato de grau universal e uma arma de grau escuro, então a diferença em sua força era muito grande. Ele continuou a avançar enquanto balançava sua espada para a esquerda e para a direita. Cada vez que ele balançou sua espada, dezenas de cabeças voaram no ar. Depois de 10 minutos, Souta terminou de matar todos os mortos-vivos neste lugar. Ele ganhou uma grande quantidade de almas e experiência por matá-los. Uf! Uf! Sua respiração estava irregular e gotas de suor se formavam em sua testa. Ele estava exausto depois de lutar sem parar desde que os pecados capitais apareceram nesta cidade. Ele tinha apenas 1/8 de sua mana e vigor. Ele sentiu que desmaiaria a qualquer momento. Droga, eu usei todas as minhas poções de vida e mana.
Solta praguejou ao sentir que seu bolso estava vazio. Mais uma vez, ele preencheu os requisitos de alma de seu brinco direito. Ele usou isso para aumentar sua inteligência, tornando 957 pontos. Só mais um pouquinho e ele chegaria a 1000 pontos. Solta olhou para o céu e estreitou os olhos. A energia dos dois estava ficando fraca. Parece que eles estavam se distanciando cada vez mais desta cidade. Esta cidade escapou por pouco da destruição das mãos do rei do subterrâneo. Tenho a sensação de que aquele homem vai voltar para buscá-lo, Solta. Tome cuidado. Saia disse a ele. Sim, eu também. Parecia que ele estava protegendo esta cidade do rei do subterrâneo. Solta respondeu enquanto balançava a cabeça. Ele estava prestes a sair quando ouviu um som em sua cabeça. Jin. Jin. Solta assentiu com uma expressão satisfeita. Seu trabalho árduo foi pago recebendo toda essa recompensa. A experiência que ele recebeu não foi tão grande, mas ele recebeu muito matando os oficiais de 7 círculos. Mas a experiência que ele recebeu dessa missão foi suficiente para que ele atingisse o próximo nível. Ele era um Goblin corruptor mutante de nível 37. Se não fosse por este evento, ele não seria capaz de ganhar milhões de experiência em apenas um dia. Estava ficando difícil aumentar seu nível. Em seu nível atual, ele precisava de milhões de experiência apenas para aumentar seu nível em 1. É por isso que demorou 10 anos até que os jogadores atingissem o nível 80. Para jogadores de nível 80, o nível não era mais importante. O importante era o grau do equipamento, a quantidade de habilidades e o nível das habilidades. Eles decidirão o resultado da batalha com pessoas do mesmo nível. Solta já estava satisfeito por ter atingido o nível 37 e não passou um ano desde que ele chegou a este mundo. O nível 38 foi o próximo e então ele usará as 2 cartas de aumento de nível que recebeu na missão da Vila Ibi. Mas o nivelamento para 38 demorará muito. Ele precisava de milhões de experiência e de muito tempo para ganhá-lo. Ele teve sorte hoje que Randolfo carregou e o deixou desferir o golpe final para aqueles oficiais de 7 círculos. Solta balançou a cabeça e olhou ao seu redor. A destruição que ocorreu nesta cidade era familiar para ele. Ele viu inúmeras cidades no jogo que sofreram a mesma destruição. Eu deveria ir e verificar se Lumilia está bem. Capítulo 319, Colapso da Cidade Ladros e Epílogo. Agora que a missão estava concluída, Solta tinha certeza de que as forças dos pecados capitais deixaram esta cidade. Ele se virou e foi em direção ao Distrito 3. Ele tinha certeza de que Lumilia e os demais lutaram naquele lugar. Ele não sabia o resultado da batalha. No caminho, ele viu a devastação que os pecados capitais trouxeram nesta cidade fronteiriça. Foi horrível. Muitos cadáveres e partes de corpos de pessoas estavam espalhados por toda parte. Não importa para onde ele olhasse, ele podia ver pessoas mortas. A movimentada cidade foi reduzida a escombros. Tudo ao seu alcance foi demolido. Depois de alguns minutos, Solta chegou ao Distrito 3. Ele podia ver alguns dos aventureiros e guardas da cidade que estavam vivos. Eles estavam exaustos e cheios de ferimentos. Ele viu Alice parada na frente de uma pilha de cadáveres com uma lança na mão. Ela tinha uma expressão sombria no rosto e sangue tingia suas roupas. Alice. Ele se aproximou dela e Alice olhou para ele. Oh, suas costas, Solta. Sua lança se transformou em um pequeno tubo de metal e ela a colocou no bolso. Onde estão o resto? Ele perguntou enquanto verificava a sua condição. Alice tem muitos ferimentos por seu corpo, mas não é uma ameaça à sua vida, então ela deve ficar bem após um descanso simples. Estou bem. Você não precisa se preocupar comigo. Brando, Brian e Cluster estão desaparecidos. Não pudemos contatá-los desde que o ataque começou. Ela disse enquanto acenava com a mão.
Isso, e Solta franziu a testa ao ouvir as palavras dela. É um grande problema. Oh! Há um festival hoje, então eles deixaram o Cluster brincar do lado de fora, mas ninguém esperava que os pecados capitais atacassem hoje. Ok, eu entendo a situação. Por enquanto, vamos para Lumilia. Solta disse a ela depois de pensar no que ele deveria fazer. Ok, eu vou te seguir. Alice acenou com a cabeça para ele. Mas primeiro, vamos verificar Yujin. Solta concordou com ela. Enquanto caminhavam, Alice explicou a ele o que aconteceu naquele lugar. Depois de ouvi-la, Solta aprendeu tudo sobre o ataque dos pecados capitais. Ele entendeu por que Lumilia abriu seu tesouro para o povo. Lumilia era vice-comandante, então ela tinha autoridade para abri-lo. Além disso, Solta deixou tudo para ela depois da conversa. Ele estava satisfeito com suas ações. Ela se saiu muito bem como vice-comandante da Legião Dark Oculus. Ele não esperava que ela comandasse as forças dispersas de mercadores, aventureiros e guardas da cidade. Sobre Yujin, parece que Yujin se esforçou lutando contra um oficial de 6 círculos. Esse nível de oponente estava atualmente fora de sua liga, então eles tiveram que verificar se ele estava bem. Solta tinha certeza de que Yujin estava bem. Seu espírito não o deixaria morrer facilmente e ele também conhecia o verdadeiro poder de um contratante espiritual. Lutando apoiando seus aliados. Yujin nem mesmo tentou esconder seu poder nesta batalha. Em breve, todos saberão que ele é um contratante das lendas. Os dois chegaram e encontraram Yujin no chão. Yujin moveu ligeiramente a cabeça quando ouviu passos se aproximando em sua direção. Ele não tinha forças para ficar de pé e lutar depois de usar tanto poder espiritual. Para onde você foi, Solta? Sabe o quanto sofri por sua causa? Yujin disse brincando. Ele sabia que Solta estava lutando dentro do instituto. Haha, olhe para você. Você sabe como brincar agora. Solta riu enquanto ajudava Yujin a se levantar. Eu não posso evitar. Eu estava lutando contra aquelas pessoas poderosas dos pecados capitais. Eu nem sei se vou sobreviver ou não depois de ver aquele Lorde Monstro gigante. Yujin disse em voz baixa. Ele perdeu a esperança quando ele viu o Rei do Subterrâneo aparecer. Foi realmente assustador e ele não foi o único que se sentiu assim. As outras pessoas também sentiram isso, incluindo Solta. Solta estava prestes a responder quando o chão tremeu fortemente e o som alto de uma explosão ecoou no céu. Boom! Solta, Alice e Yujin rapidamente olharam para o céu. Eles apenas viram uma luz cegante brilhando no céu. Eles não conseguiram evitar os olhos semicerrados porque não conseguiam olhar diretamente para ele. Depois de alguns momentos, uma onda de mana e ferro varreu toda a cidade. As duas energias vieram da luz ofuscante no céu. Parece que a luta entre Léo e o Rei do Subterrâneo estava se tornando cada vez maior. Mesmo nos tempos antigos, havia apenas algumas pessoas que poderiam se igualar aos dois. Saia sussurrou. O poder do Rei do Subterrâneo e do Zodíaco Léo era maior do que ela imaginava. Esses dois eram mais fortes do que a maioria dos deuses de seu tempo. Ela podia imaginar como o presente superará o passado. Solta cerrou o punho enquanto olhava para o céu. Ele jurou para si mesmo que superará aquelas duas criaturas poderosas que estavam lutando no céu. A escala desta batalha o fez lembrar de todas as grandes batalhas que ele participou no jogo. Eles estão muito longe. Em breve, você não será capaz de sentir os tremores secundários. Saia disse a ele. Depois de ouvir isso, Solta confirmou que Léo estava realmente levando o Rei do Subterrâneo para longe desta cidade. Droga! Parece que muitas pessoas poderosas estão atrás de mim. Solta disse mentalmente. Ele então balançou a cabeça e olhou para Alice e Yujin. Vamos agora, acho que eles estão se mudando desta cidade.
Do contrário, não estaríamos de pé neste momento. Os três foram para a sede de sua operação. Lá, e ele viu Lumilia, Lin, mercadores e o pai de Lumilia. Ursus estava se contorcendo de dor porque seu braço esquerdo havia sumido. Havia um enorme buraco em seu estômago. O sangue escorria de suas feridas e Lumilia o estava ajudando. Lumilia parecia cansada e seu rosto estava pálido. Enquanto Lin tinha a mesma pele e tossia sangue. As outras pessoas os ajudavam, mas todos pareciam cansados. Era fácil adivinhar apenas olhando para o rosto deles. Esses dois. Eles realmente foram longe demais. Souta suspirou enquanto massageava as têmporas. Alice e Eugene se aproximaram deles e os chamaram. Vice-comandante, estamos de volta. O comandante também está aqui. Lin e Lumilia rapidamente viraram a cabeça quando ouviram a palavra comandante. Há apenas um comandante de sua legião e esse homem foi o fundador que construiu esta legião. S. Souta. Lin murmurou antes de cair. Antes que ela chegasse ao chão, Alice a pegou em seus braços. Ursus abriu os olhos e olhou para a Souta. Você está aqui, e garoto, e ele ainda tinha uma expressão de dor no rosto. Lumilia abriu os olhos amplamente e seus lábios tremeram ao ver sua figura. Ela cerrou os punhos com força e envergonhada com o resultado de seu comando. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Souta deu um passo à frente e afagou sua cabeça. Você foi ótima. Você conquistou algo ótimo desta vez, então não se preocupe com tudo. Os olhos de Lumilia começaram a ficar úmidos enquanto ela mordeu o lábio inferior. Ela então envolveu os braços em torno de Souta e enterrou o rosto em seu peito. M+. C. Cluster. N. Não conseguimos protegê-la, e ela disse em uma voz abafada. Souta suspirou enquanto a deixava abraçá-lo. Ele ergueu as mãos e acariciou suas costas. Ele não disse nada, pois queria que ela desabafasse sua frustração para que pudesse se acalmar. Por favor. Souta. Ajude. Cluster, ela murmurou enquanto soluçava. Ela se culpou pelo que aconteceu com Cluster. Se ela apenas se concentrasse em encontrar Cluster, então talvez ela pudesse salvá-la. Jean. Missão desencadeada. Procurando, Lumilia está se culpando. Ajude-a a encontrar as pessoas que sequestraram Cluster. Recompensas, em 10.000 experiência, 3 pontos de habilidade e 8 pontos de atributos livre. Souta não sabia o que aconteceu com Cluster, mas ele teve uma ideia sobre isso depois de olhar os detalhes da missão. Simplesmente procurar por Cluster valeu 3 pontos de habilidade? Parece que essa missão os levará a algo grande. Souta estreitou os olhos e subconscientemente emitiu uma intenção assassina. Você não precisa me perguntar. Mesmo sem a sua missão, eu ainda vou encontrá-la. Vou massacrar aquelas pessoas que ousaram fazer isso com meu pessoal. Depois de algumas dezenas de minutos, Lumilia conseguiu se acalmar. Ela estava sentada na esquina enquanto olhava para o chão. Alice me disse que você não tem contato com Brian e o resto, Souta disse enquanto olhava para ela. Sim, mas Lin despertou uma habilidade que a permitiu observar o que está acontecendo nesta cidade, Lumilia respondeu a ele. Habilidade. Souta inclinou a cabeça com uma expressão confusa e se lembrou de um fenômeno ocorrido antes. Não me diga, e o olho da percepção. Sim, Lin despertou uma habilidade lendária. Ela usou para encontrar Brian, Brando e Cluster que desapareceram depois que os pecados capitais atacaram. Lumilia disse enquanto virava a cabeça e olhava para Souta. Entendo, e eu entendo o que aconteceu e a razão pela qual Lin foi ferida é porque o Lorde Monstro dissipou o óleo da percepção. Souta acenou com a cabeça enquanto esfregava o queixo. Ele se lembrou de como o Lorde Monstro disparou energia no olho gigante no céu. Ainda assim, ele não esperava que Lin fosse quem tivesse ativado o óleo da percepção. Ela realmente tinha um talento para ser do tipo sensorial.
Capítulo 320 – Condições. Lin despertar a habilidade óleo da percepção estava fora de sua expectativa. Se ela treinasse essa habilidade, seus sentidos se tornariam tão fortes quanto o Papa do reino sagrado do Deus verdadeiro. Os sentidos do Papa podiam cobrir todo o reino e ele é quem está monitorando tudo o que acontece no reino sagrado. É por isso que a taxa de criminalidade do reino sagrado foi a mais baixa de todo o continente. Não há privacidade dentro do reino sagrado do Deus verdadeiro. Se o Papa era quem está usando o óleo da percepção, então ele era onipresente em todo o reino. Portanto, se alguém dissesse uma palavra errada à sua religião, o Papa executaria essa pessoa imediatamente. Que habilidade terrível! Souta suspirou e disse, com isso, aquelas pessoas prestariam atenção em nós. Não é uma coisa ruim, mas não poderemos nos mover livremente com os olhos deles em nós. Lumilia abaixou a cabeça e disse, usando essa habilidade, Lin viu Brian e Brando. Não sabemos se eles estão mortos, mas espero que estejam bem. Já enviei pessoas para buscá-los, mas Cluster foi levada. Ela viu aquelas pessoas indo para o noroeste. Noroeste. Pode deixar comigo. Vou seguir o rastro deles. Acho que eles saíram rapidamente deste lugar por causa do ataque. Com isso, eles não vão apagar o rastro. Souta disse a ela. Até ele sairia apressadamente da área se sentisse a presença de um Lorde Monstro. Ele então olhou para Ursus e perguntou, então, o que aconteceu com seu pai? Pai. Ele nos protegeu. Quando Lin ativou o óleo da percepção, os pecados capitais lançaram um ataque total contra nós, e meu pai nos protegeu. Se não fosse por ele, acho que Lin e eu não estaríamos mais aqui nessa hora. Lumilia respondeu em tom triste. Souta acenou com a cabeça. A lesão de Ursus não foi fatal, mas ele perdeu um braço. Para um lutador como ele, perder um braço diminuiria muito sua força de luta. Bem, não importa o que aconteceu no passado, ele ainda é seu pai. Sim, você está certo. Você deveria falar com ele e resolver tudo. Sim. Se você tiver algum problema, pode me consultar. Sim. Souta virou a cabeça e viu Yuko indo em sua direção. Yuko foi ao lado dele e colocou a cabeça em seu colo. Ela estava pedindo a ele um cafuné. Ele sorriu e afagou a cabeça dela como sempre fazia. Ele sabia que Yuko trabalhava duro para apoiar Lumilia de acordo com seu pedido, então ele tinha que pelo menos recompensá-la. Lumilia, concentre-se apenas em um objetivo. Não deixe esse te incomodar. Souta disse enquanto acariciava a cabeça de Yuko. Sim, eu farei isso, Lumilia disse enquanto se levantava. Ela então se afastou depois de dizer, vou falar com meu pai. Souta olhou para as costas dela e se perguntou se ele deveria seguir o grupo que levou o Cluster embora neste momento ou talvez mais tarde. Você vai me ajudar, Yuko. E uma voz suave escapou da boca de Yuko. Ela concordou com ele e o seguirá aonde quer que ele vá. Depois de meia hora, o resgate de outras cidades chegou. Eles ajudam os guardas da cidade a encontrar os sobreviventes nos escombros. Eles só podiam esperar que algumas das vítimas sobrevivessem, mas quase 90% das pessoas nos distritos 1, 2 e 4 estavam mortas. Foi um desastre. A movimentada cidade se foi. Os professores do Instituto Ladro que sobreviveram foram ajudar. Arrependimento, desespero, ódio e todos os tipos de emoção encheram o ambiente. Souta podia ver isso claramente em seus rostos. Ele tinha certeza de que essa notícia abalará todo o continente. Depois de muito tempo, um dos 3 portadores da calamidade apareceu e atacou um grande país chamado Reino Hebrei. Este foi o maior evento que aconteceu desde que Souta chegou ao mundo. Souta e Yuko deram a volta na cidade. Já que ele podia ver as almas usando óleo de alma, ele poderia escolher qual alma ele iria coletar. Todas as almas dos pecados capitais e dos monstros fora da cidade foram para seu brinco.
Se a alma de um civil for sugada em seu brinco, Souta desligará rapidamente sua habilidade colhedor de almas. Ele não deixou aqueles rostos familiares serem sugados por seu brinco. Os professores que sempre conheceu no instituto, o lojista que frequenta e as crianças que sempre viu no parquinho. Todos eles tinham um sorriso no rosto, mas agora Souta podia ver a dor deles, então ele não colheu as almas das pessoas que lhe eram familiares. Só um pouquinho. Há uma parte dele que ainda é humana em seu coração. E se isso sumir? Eu me pergunto o que vai acontecer com ele. Saia disse em voz baixa. Ela não conseguia imaginar o que aconteceria se Souta perdesse aquele pedacinho de humanidade em seu coração. Talvez ele matasse abertamente a todos e coletasse suas almas. Ou ele se tornará o inimigo do mundo. Depois que Souta terminou de passear pela cidade com Yuko, ele conseguiu atingir o limite de seu atributo de inteligência. Sua inteligência básica agora era de 1007 pontos. O efeito de aumentar sua inteligência base para 1000 era que seu poder mágico aumentaria em 1% para cada 100 pontos de inteligência. Isso significa que seu poder mágico aumentará em 10%, pois sua inteligência já estava em 1000 pontos. Ele só iria continuar a crescer junto com seu poder mágico. Atributo de inteligência não foi o único que aumentou. Como ele alcançou 1000 pontos na inteligência básica, ele pensou que deveria deixar os outros atributos melhorarem também. Por enquanto, ele se concentrará em melhorar seu atributo de força. Ele tinha 860 pontos como seu atributo base de força e aumentou em 60 pontos por reunir as almas ao redor da cidade. Se sua força atingisse 1000 pontos, seu dano físico aumentaria em 1% para cada 100 pontos em seu atributo de força. Souta e Yuko voltaram para a Legião e descobriram que as pessoas que Lumilia mandou já estavam de volta. Legião. Metade dos membros da Legião morreram nesta batalha. Além disso, o prédio havia sumido. Para construir sua casa, eles usaram uma grande quantidade de riqueza que ganharam com sua expedição. Mas ninguém esperava que não durasse um ano. O prédio. Ele poderia reconstruí-lo mais tarde, mas se um dos membros principais morresse, seria difícil substituir essa pessoa. Os membros principais eram a base da Legião. Se morressem, a Legião desmoronaria. É por isso que Souta não deixou nenhum deles morrer. Além disso, ele já estava apegado a eles. Você pode voltar agora, Yuko. Ainda tenho algo para fazer. Ele disse enquanto a mandava para um lado para descansar. Afinal, ele precisava da força dela em sua próxima missão, então seria melhor para ele se Yuko recuperasse suas forças. Ele então foi direto para a sala onde Brian e Brando estão depois de perguntar sobre seu quarto. Fora da sala, Yujin estava parado ao lado da porta com os braços cruzados. Ele abriu um dos olhos quando sentiu uma presença apenas para descobrir que era Souta. Como estão? Souta perguntou a Yujin. Pior. Você deveria verificar você mesmo. Yujin respondeu a ele. Ele se feriu quando lutou contra o oficial de 6 círculos e já podia andar, mas a condição de Brando e Brian era muito pior do que a dele. O Souta franziu as sobrancelhas antes de abrir a porta e entrar na sala. Dentro do quarto, havia 2 camas. Brian e Brando estavam deitados na cama enquanto seus corpos estavam cheios de ferimentos graves. Além deles, havia 3 pessoas dentro da sala. Eles eram os curandeiros da Legião. Um dos curandeiros foi ao lado de Souta e relatou o estado dos 2. Brian estava inconsciente, mas seus ferimentos milagrosamente pararam de sangrar e isso o salvou de morrer. Sua reserva de mana foi danificada, mas a mana ainda estava saindo de seu corpo. Os curandeiros também descobriram que os músculos de Brian têm muito vigor. Foi um estado estranho, pois eles descobriram que os ferimentos com risco de vida de Brian durariam apenas uma semana e ele estaria de volta ao normal. Mas eles não sabem quando Brian vai acordar. Que diabos! Souta ficou chocado ao ouvir o relato da curandeira.
Ele estava certo em tudo. Brian tinha algum tipo de poder dentro dele que era desconhecido para ele. Somente se Souta soubesse que Brian lutou contra um poderoso Rank-A sozinho e derrotou aquele Rank-A. Quando Souta lutou contra Randolph antes, ele teve que usar todos os seus trunfos, exceto para o modo alma de sangue. Isso o fez ir de igual para um Rank-A como Randolph. Mas a façanha de Brian foi incrível. O próximo foi Brando. Brando estava consciente. Ele virou a cabeça para Souta, no momento em que Souta entrou na sala. Souta ergueu a mão para o curandeiro e o impediu de relatar o estado de Brando. Não precisa. Posso ver que ele está bem agora. A condição de Brando era mais leve do que a de Brian, mas a habilidade estranha de Brian o fez se recuperar facilmente de ferimentos fatais. A partir da observação deles, levará alguns dias até que Brando recupere as forças. Felizmente, eles conseguiram resgatá-lo a tempo ou então ele teria ido pro saco. E dê desculpa. S. Souta. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.